Depois de toda a discussão em torno do teto do ICMS, o Brasil vem registrando queda no preço dos combustíveis. A Petrobras reduziu o valor do litro em 15 centavos para as distribuidoras. E essa queda também chegou no bolso do motorista. Nesta semana, a ANP informou que o valor médio do litro da gasolina saiu por R$ 5,74 nos postos de combustíveis. E o consumidor fica na expectativa para que esse preço diminua cada vez mais. Mas para falar mais e entender sobre todo esse processo, a gente conversa agora com o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. O consumidor pode pedir e exigir mais uma redução no preço dos combustíveis? Tem como fazer isso? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Olha, a gente está tendo um movimento que é em dois sentidos, né? Primeiro, foi a redução, através de lei, né, sancionada pelo presidente Bolsonaro, da redução do ICMS para 17%, 18% da gasolina, do diesel e de outros derivados de petróleo. Então, isso já causou uma queda no preço da bomba. A outra parcela, que é o preço da refinaria, agora o mercado internacional está ajudando, porque o preço do barril tem caído, né? Caiu aí nas últimas semanas, essa semana subiu um pouquinho mais, mas o movimento está de não elevação do preço do barril de petróleo em função da expectativa da chegada de uma recessão econômica com aumento dos juros feito pelo Banco Central americano. Então, a redução do ICMS mais a redução do preço do barril está causando, então, essa queda no preço da bomba. A redução no preço do barril fez com que a Petrobras, na semana passada, reduzisse o litro da gasolina em 20 centavos e agora reduziu em 15 centavos e certamente nessa semana que vai se iniciar amanhã o consumidor já vai conseguir comprar a gasolina mais barata ainda. Então esse que é o movimento. Então a gente imagina, né, que se a recessão realmente se consolidar, se o Banco Central americano continuar na política de aumento de juros, há uma tendência na redução do preço do barril do petróleo e, consequentemente, no preço da gasolina. Agora, a gente tem uma guerra, né? Uma guerra que ainda não está sendo vista luz no fim do túnel. Então, qualquer movimento de guerra também pode inverter esse processo. Então, o preço continua volátil. Por exemplo, em relação ao diesel, está mais difícil, porque o diesel substitui gás natural e a Europa está com medo de sanções russas em termos de oferta de gás natural para o inverno. Então, está se armazenando muito diesel na Europa. Com isso, o preço do diesel está subindo, mais do que o preço do barril do petróleo. Por isso que aqui no Brasil, a Petrobras ainda não reduziu o preço do diesel, como já fez com a gasolina em 2 ocasiões. Esse preço de gasolina menor não é no Brasil, no mundo inteiro está caindo o preço da gasolina, porque é commodity. Então, a PPI, aquela paridade de importação, está mantida, só quer dizer que agora, em relação à gasolina, você está abaixando os preços em vez de aumentar, como ocorreu aí nos últimos tempos. Mota, a sua pergunta? Bom dia, Adriano. Em 2020, por causa da queda de demanda devido à pandemia, se eu não me engano, o preço do barril do petróleo chegou a ficar negativo no mercado internacional, né? Você acha que com essas notícias de recessão parecem cada vez mais frequentes nos Estados Unidos, a gente pode agora entrar num outro período de queda constante, contínua do preço do barril? Olha, Mota, esse fenômeno, né, ele já aconteceu lá no início da década de 80, depois do segundo choque do petróleo. Lá naquela ocasião, a inflação americana estava no nível atual, coisa de 9%, né? E os Estados Unidos, naquele momento, aumentou muito o juro, provocou uma grande recessão, né? Tanto que a década de 80 foi conhecida como uma década perdida, né? E esse aumento de juros, naquela ocasião, ficou conhecido na literatura econômica como contra-choque do petróleo. Parece que esse movimento tá vindo de volta, né? A resposta clássica ao aumento do preço do barril seria aumentar o juro. Por quê? Porque a inflação está dominando o mundo inteiro, né? Não é só o Brasil. O Brasil até tem sido um dos países com menor índice de inflação. E a inflação se combate pela política clássica dos bancos centrais para o aumento de juro. Então, se esse aumento de juro for contínuo, como eu falei anteriormente, a gente tem uma tendência de redução do preço do barril, né? Tem banco aí, tem analista falando que há uma hipótese, por exemplo, da gente chegar em dezembro, janeiro, com um barril de petróleo a 65, 70 dólares. Agora, por outro lado, diferentemente daquela ocasião do início dos anos 80, agora a gente tem uma guerra, como eu falei, a qualquer momento, se o Putin cortar
oferta de gás natural, cortar a oferta de petróleo, mesmo com o juro aumentando, o preço não vai cair tanto. Você tem outro fenômeno diferente agora, que é a capacidade de refino, né? A capacidade de refino no mundo, ela está quase que totalmente ocupada. Então, mesmo que você tenha uma queda no preço do barril, não necessariamente você vai ter uma queda proporcional no preço dos derivados. Em particular, volto a repetir, o diesel, né? Porque o diesel hoje ele tem um comportamento diferente do preço do petróleo, está subindo acima do preço do petróleo em função aí, desse movimento de guerra. Você pode reparar, também a gente tem visto nos noticiários, que outra coisa que está acontecendo diferente nesse momento é que em muitos países o diesel está mais caro que a gasolina, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente. Adriano, o brasileiro está sentindo no bolso agora essa redução do preço do etanol, o preço da gasolina, como também do óleo diesel, mas o brasileiro fica se perguntando, será que é um cheque pré-datado também para o ano que vem, já que as coisas podem mudar? Você também tem esse entendimento? Olha, eu acho que ano que vem a gente está com muitas interrogações, né? Se a gente tiver uma recessão ano que vem, provavelmente o preço do barril do petróleo não vai estar a 90, 100 dólares. A gente está colocando aí um preço médio para o ano que vem em torno de 70 dólares. Também acho que não baixa muito para 60, 50, pelo que eu também já te disse, que é limite de capacidade de refino no mundo, né? Com esses discursos ambientalistas, né, que foram feitos nos últimos anos, aqui no Ocidente não se construiu refinarias novas, né? As refinarias novas que você tem construído estão na Ásia. Então, quando você tem agora uma demanda maior de diesel e gasolina, você não tem oferta de refino, o que faz os preços continuarem altos, né? A própria oferta de petróleo por parte das grandes petroleiras também não subiu muito nos últimos anos, em função do mesmo motivo. A demonização dos combustíveis fósseis por parte dos ambientalistas, e essas empresas não investiram o que poderiam. Então, esses são fenômenos que vão influenciar no que vem. Mas tudo eu acho que os dois fatores principais que a gente tem que esperar como é que vai acontecer é se realmente essa recessão vai vir forte, se o Banco Central americano vai continuar aumentando o juro, e também como é que vai ser o desenrolar dessa guerra. Eu imagino que agora vamos começar o inverno no hemisfério norte, daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses, e eu acredito que vai ser muito difícil manter a guerra no inverno, né? Lembra que a guerra começou em fevereiro desse ano, já estava terminando o inverno, e agora passar um inverno inteiro com restrição de gás vai ser muito complicado para a Europa, né? Porque a Europa precisa do gás para aquecimento. Na semana passada a gente viu mesmo a presidente da União Europeia propor aos países um racionamento de gás, na medida que ela disse, olha, vamos reduzir em 15% o consumo de gás natural de agosto de 2022 até março de 2023. Então a situação ali está muito complicada na Europa. Se a guerra vier um frio muito intenso, como veio o verão, né? O verão agora, muitos países europeus pensavam em guardar gás, né? Armazenar gás, mas as temperaturas ficaram tão elevadas que isso não foi possível. Se você tiver um inverno muito rigoroso, a gente vai ter também muita mexida nesse mercado de petróleo até o final do ano. Mota? Adriano, nos últimos anos, na última década, a gente viu vários projetos de refinarias aqui no Brasil que ou foram abandonados ou foram executados muito parcialmente, né? Tivemos as refinarias Prêmio 1, Prêmio 2, o projeto do Comperge, a Abreu e Lima, que só está funcionando, eu acho que com 20% da capacidade. Se esses projetos estivessem hoje completos e funcionando, você acha que a situação podia ser diferente? Com certeza, né, Mota? O Brasil hoje, o que você precifica no Brasil a gasolina e o diesel por paridade de importação? Porque nós somos importadores de gasolina, de diesel, de todos os derivados, porque nós não temos capacidade de refino no Brasil para atender o mercado interno. Então, hoje, na média, a gente importa 30% do que a gente consome de derivados. O derivado que a gente mais importa é o diesel, que varia entre 25% e 30%. Se a gente fosse hoje exportador de derivados, se essas refinarias tivessem sido construídas, provavelmente a gente seria hoje exportador de derivados. E aí o preço seria feito pela paridade de exportação, que não leva em consideração o frete, né, que é do produto. E isso faria com que o preço, com certeza, tivesse hoje inferior em torno de 10% a gasolina e o diesel, se nós hoje não fôssemos
exportadores de derivados. Agora, o que a gente tem que colocar é que essas refinarias não foram feitas porque era o dinheiro da Petrobras que está envolvido, né? O correto era a gente já ter privatizado refinarias. A gente começou a privatizar refinarias agora, no governo Bolsonaro, privatizamos a Bahia, mas tem muita coisa para privatizar. A Petrobras tem um acordo com o CAD para privatizar 50% da capacidade de refino dela. Você vê a seguinte história. Lá em 97 foi feita a lei que abriu o mercado de petróleo no Brasil. A partir de 98 você começou a fazer leilões de petróleo. Apesar de você ter ficado aí 5 anos no governo do PT sem fazer leilões de petróleo, o Brasil hoje é exportador de petróleo. Por quê? Porque a gente abriu o mercado, a gente atraiu bilhões de dólares de empresas estrangeiras, empresas até nacionais, sozinhas ou em parceria com a Petrobras, que fizeram o Brasil hoje um grande produtor de petróleo. Agora, em relação ao refino, o monopólio ficou intocado desde aquela ocasião. E a lei já permitia a privatização de refinaria e permitia a entrada de refinarias novas. O problema é que o fantasma do controle de preços, o fantasma é a realidade do controle de preços, impediu a privatização de refinarias e impediu também a construção de refinarias novas, em particular no governo da presidente Dilma, onde os subsídios causaram um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares e a empresa ficou com uma dívida de 100 bilhões de dólares. Né? Agora, no governo Bolsonaro, vocês viram esse ano o resultado super positivo de Petrobras, dando dividendos gigantes, 48,5 bilhões no primeiro trimestre, quase 90 bilhões no segundo trimestre, e aquela dívida que era de 100 bilhões de dólares agora está em torno de 53. A empresa foi saneada, começou o saneamento no governo Temer e continuou de maneira forte e assertiva no governo Bolsonaro. Então, se a gente hoje tivesse já privatizado a refinaria, a gente com certeza seria exportador de derivados, porque nós somos grandes produtores de petróleo e com certeza o preço pago na bomba pela gasolina, pelo diesel, seria bem menor do que a gente está pagando hoje. Adriano, você tocou num ponto sobre privatização de refinarias, a gente pode citar de Mataripe, na Bahia, pois é a refinaria que tem a gasolina mais cara do Brasil, o combustível mais caro do Brasil. E agora, essa semana, a mesma refinaria aumentou pelo 5º ano consecutivo, pela 5ª vez consecutiva, na verdade, o reajuste do gás de cozinha. Falta fiscalização também em cima dessas refinarias que são privatizadas, porque tem um esforço do governo federal, ao mesmo tempo, a refinaria ela não acata a ordem do governo federal e estipula o preço que quiser para esse mercado. Olha, a gente tem que entender que, graças a Deus, no Brasil, o preço dos derivados é livre na refinaria, na distribuição e na revenda. Se a gente já tivesse privatizado mais refinarias além da Mataripe, como você falou, e Mataripe é uma refinaria representativa, ela é 14% da capacidade de refino no Brasil. A gente promoveria o quê? Uma concorrência entre refinarias. Se a refinaria de Mataripe, por exemplo, vendesse mais caro que as outras, a distribuidora ia comprar onde fosse mais barato. E aí você começa a ter o equilíbrio de preços. Então, não tem que controlar preço, tem que deixar o preço funcionar no mercado, porque a concorrência é a melhor coisa que existe para o consumidor. O consumidor gosta se protege com concorrência. Então, se a refinaria começa a cobrar muito caro, ela vai ser combatida por importações que possam ser mais baratas, vai ser combatida pelas refinarias locais que vendem mais baratos e ela vai acabar tendo que ceder esse preço. Então, não é que ela esteja desrespeitando o governo, ela tem liberdade para fazer o preço dela. Se ela fica muito descolada da realidade do mercado, ela vai começar a vender menos produto, o que é normal, porque nenhum consumidor gosta de pagar caro, nem nenhum distribuidor, nem a revenda. Então, assim que tem que funcionar como funciona na Europa, nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem hoje mais de 160 refinarias privadas, uma concorrendo com as outras, e aí as distribuidoras compram onde for mais barato e os postos acabam repassando para o consumidor. Essa que é a prática que a gente tem que ter no Brasil. A gente tem que, hoje ainda, 85% do refino brasileiro está na mão da Petrobras. Não é possível isso. A gente tem que privatizar a refinaria. E privatizar a refinaria não precisa de lei no Congresso. Eu acho que um grande debate que a gente tem que ter no que vem, deveria ter, é a própria privatização da Petrobras. Mas privatizar a Petrobras depende de lei, como foi a lei da Eletrobras, que esse ano privatizou a empresa. Agora, a refinaria não precisa de lei, ela pode ser privatizada a qualquer momento. Então, enquanto não se discute um modelo de privatização da Petrobras, o correto era privatizar refinarias,
E se você fizer isso, com certeza, o grande beneficiário vai ser o consumidor, como eu te falei anteriormente. Se a gente tivesse feito isso desde o final da década de 80, quando a lei permitia, hoje o Brasil seria exportador de derivados, teria a precificação feita não pela paridade de importação, e sim pela paridade de exportação, o que, volto a repetir, significaria preços mais baratos para o consumidor brasileiro. Tá certo, conversamos com Adriano Pires, agradecemos demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, um bom dia a todos.